Alô, pessoal. Pessoal, eu vou gravar mais uma literatura de cordel evangélica. Muito bacana, pessoal. Jesus, ele é o pão da vida. Essa literatura de cordel seria os apóstolos, né? Vai falar de Paulo, vai falar dos, dos evangelistas. Felipe, o diácono evangelista. Vai falar sobre a evangelização pelo mundo afora, por todos aqueles países, tá bom? Que Paulo andou evangelizando. Porque Paulo ele foi perseguidor quando ele era Saulo. Ele perseguiu os cristãos. Depois ele se converteu, pessoal, e ele passou a ser perseguido. Mas a missão e o trabalho evangelístico, ele não parou. Tá bom, pessoal? Então vai ser muito bacana essa literatura de cordel. Vai ser a história cantada. No final, pessoal, me despeço de vocês, tá bom? Então, pessoal, essa literatura de cordel evangélica, ela começa assim. Em Atos capítulo 6, nasceu o diaconato, com 7 homens de Deus, sem pampa, sem aparato, para servir aos carentes, estes humildes serventes, abraçar este mandato. A Bíblia cita seus nomes, poucos guarda na memória, pois esses trabalhadores não procuravam a glória. Pelo Espírito Santo, escreveram com encanto uma bela e rica história. Ilustraram a importância de ser servo de Deus, dedicado às viúvas dos gregos e dos judeus, servindo a todas o pão com toda a dedicação, e não como os fariseus. Estevão também, Felipe, Nicanor, Procoro, Timão, Parmenis e Nicolau aceitar esta missão de cuidar das mais carentes entre as viúvas dos crentes, conforme a indicação. Estes homens escolhidos dentro da comunidade atendiam os requisitos, estavam em conformidade para cuidar desta ação, com zelo e dedicação, à causa da caridade. Ajudava os apóstolos, que livres deste serviço, dedicava-se ao ensino, esmerando com converso. Deixa tudo com o pastor, é de certo um desamor, que só causa reboliço. Embora entre esses homens não existia disputa, mas apenas empenho e união nessa luta. 2 deles se destacaram pelo que realizaram, cumprindo a sua labuta. Estevão, homem de fé, cheio de sabedoria, realizava milagre e todo o povo ouvia. Entretanto, o sacerdote, como cobra, dera os botes, com mentira e hipocrisia.
acusar estes diáconos de desrespeitar a Moisés, de pregar contra o templo, contra a lei dada aos fiéis. Saulo deu aprovação, após a execução, pôs as vestes a seus pés. Antes de sofrer a morte, pôde ver Jesus em pé. Foi quando o céu se abriu, pela força de sua fé. Ele deixava esta vida, mas recebia a guarida de Cristo de Nazaré. Tornou-se o primeiro mártir a morrer na nova igreja. Começa-se a violência, perseguição e veleja, ficando ao grupo restante a missão de ir avante. Este grupo não fraqueja. A igreja chorou muito e fez-se grande clamor. No céu havia alegria, na terra uma enorme dor. Isto sempre acontece quando entre nós perece alguém servo do Senhor. Foi grande a perseguição depois que Estevão morreu. A igreja se espalhou, com medo o povo correu. Mas aonde ele chegava, o evangelho pregava, sua fé não esmoreceu. Felipe, outro diácono, desceu para Samaria, onde curava o povo que o diabo oprimia. Atraía a multidão, além de cuidar do pão, pregava por onde ia. Aqui cabe uma palavra para se evitar confusão. Existe Felipe apóstolo, que recebeu a vocação. Quando Jesus, sem mistério, chamou-lhe para o ministério, no Evangelho de João. Já Felipe aqui tratado, era só um servidor. Na igreja que ainda hoje é exemplo de amor. Ele foi para Samaria, porque Saulo perseguia a igreja com furor. Curou muitos paralíticos e gente endemoniado. Ao contrário dos espertos, ele não cobrava nada. Só falava de Jesus, a sua morte na cruz, para a cidade estaciada. Houve entre os convidados um famoso feiticeiro que pensava adquirir bênção com o seu dinheiro. Seu nome era Simão, que após uma exaltação deixou de ser desordeiro. É uma pena que isto tenha sido esquecido por quem acha que o dinheiro faz alguém mais merecido. Pensa que se der oferta, a graça divina é certa e que Deus é cumprido. Tem igreja hoje em dia que só fala em dinheiro, diferente dos apóstolos diante do feiticeiro. Bênção de Deus são vendidas
as virtudes esquecidas, ó modernos milagreiros. E aqui que a Bíblia mostra o quanto ele era decente, pois em plena Samaria atraía muita gente, mas não teve a intenção de almejar posição e continuou servente. Pois entregou a igreja, já que não era um pastor, e sim um evangelista, com unção e com fervor, aos apóstolos que assumiram, alegres, pois ali viram a forte mão do Senhor. Enquanto isso, Felipe, pelos apóstolos coberto, deixava a multidão indo para o deserto. Foi por um anjo avisado e numa estrada deixado, era ali o lugar certo. Nem sempre é importante estar com a multidão. Jesus deixou isso claro na evangelização da mulher samaritana, que falou dele com gana nessa imensa região. Eis que por ali passava um homem muito importante, era um eunuco etíope, vindo de terra distante, guardião de todo o ouro, da riqueza e do tesouro, da monarca governante. Ele vinha com o seu séquito ao templo em Jerusalém, pois já era prosilito, homem de fé e de bem, convertido ao judaísmo, fiel ao seu catolicismo, era um adorador também. Deus falou para Felipe, para ele se aproximar. O eunuco lia um livro, ele pôde observar. Era o profeta Isaías. Aquelas profecias era fácil de explicar. O texto lido falava sobre o servo sofredor. Dizia aquele calado, sofria terrível dor. Como ovelha foi levado do matador, douro imolado pelo seu tosquiador. Felipe lhe perguntou, você entende o que lê? Ele respondeu que não, explicou-lhe por quê. E mostrando a escritura, continuou a leitura, recebeu sua mercê. A partir do texto lido, ele anunciou Jesus, que deu a vida por todos, quando foi morto na cruz. O eunuco maravilhado creu logo e foi batizado, raiou para ele a luz. Assim como em Samaria, Felipe não quis a glória, nem favores desse rico, não pertencia à escória, que pensa que o sacerdócio não passa de um bom negócio, mas isso é outra história.
Diz a Bíblia que Filipe foi por Deus arrebatado, pois Deus tem prêmio maior para o servo dedicado. Do rumo não tinha ideia, foi de Azoto a Cesareia, pregando contra o pecado. Logo depois dessas coisas, cresceu a perseguição de Saulo contra a igreja, quando houve uma dispersão. Felipe não é citado, na seta está com arado, cumprindo a sua missão. Lucas se ocupa com Saulo e da sua convenção, fala da missão de Pedro no lar de Centurião, do fervor missionário, a mensagem do Calvário, levada a toda a nação. Só quando Paulo resolve Jerusalém visitar, antes de ir para Roma, onde queria pregar, do caminho para a Judéia, descansou em Cesareia, para com Felipe encontrar. Após quase 30 anos, o algoze e o perseguido, relembrado a história de cada fato ocorrido. Saulo agora transformado, lamentava o seu passado, por Felipe era acolhido. Esse humilde diaconaco era também pregador, recebeu em sua casa com carinho, grande amor. O apóstolo dos gentios que narrou os seus prontios da semente do Senhor. Todo mundo já conhece, ou na certa ouviu falar, que o testemunho Cristo começa no próprio lar. Felipe, exemplo de vida, de família convertida, uma bênção no lugar. Pois existe requisito para o diaconato, ser crente impressível, equilibrando o cordato, família disciplinada, a trajetória ilibada requer do candidato. Ele tinha 4 filhas e todas profetizavam, atuantes, frutíferas, vivia o que pregava. Paulo até veio saber do que ia acontecer, ela lhe anunciava. A Bíblia nada mais fala dos 7 servos de Deus que fizeram seu trabalho e se foram sem a Deus, e que eram os mais nobres para cuidarem dos pobres da igreja dos judeus. De Felipe eis a história, o mais lenda, o boato, diz ser um dos 70 a quem Jesus deu mandato, quando aos seus enviou para as vilas onde andou. Ninguém sabe
se isto é fato. Entretanto, todos sabem que seu exemplo de vida precisa ser imitado por nossa igreja sofrida, pois a grande negligência, maior ainda a carência dessa gente esquecida. Quem tem o dom de curar, já acha que é um pastor. Quem tem o dom de pregar, é aposta e o doutor. Pouco deseja servir, socorrer e repartir, manifestando amor. Muitos querem aparecer, até briga por espaço. Cada um cria uma igreja, causando grande embaraço. Aos que têm zelo e vida, não encontra uma saída nesse evangelho devasso. Aonde estão os discípulos, os diáconos, nesse tempo de pobreza, onde viúvas e órfãos, desprovidos de riqueza, são às vezes esquecidos, obreiros corrompidos, em meio a essa frieza. Pois muitos só querem cargo para fazer confusão, foge da causa dos pobres, da evangelização. Não sabe que o servir só se preocupa em subir para mais alta posição. Se alguém faz hoje em dia tudo o que Felipe fez, tropeça no seu sucesso, até perde a sensatez. Quer ser dono da igreja, título, posição, almeja, parece uma embriaguez. Não há cargo mais bonito do que o diaconato. Jesus nunca deixou dúvida a respeito deste quadro. Quem quiser ser o maior, primeiro seja o menor, a servir diz o relato. E Paulo ainda acrescenta a respeito do louvor e da firme confiança que encontra ao Senhor. Quem é servo da igreja, a palavra maneja como servo pregador. Parabéns aos que servem, tenha cargo ou não, mas quem exerce na prática, com maior no coração, com amor no coração, ajuda ao necessitado, seja Deus glorificado por sua dedicação. Parabéns aos que ajudam aos seus líderes locais e para que eles preguem sem problemas sociais. Assuma esta assistência com amor e paciência, sem conhecer jamais. Parabéns aos que ainda têm tempo para pregar o Evangelho de Cristo que precisa anunciar. Milhares de oprimidos que carecem ser remidos e com Jesus se encontrar.
não podemos esquecer de honrar tão nobre cargo, os verdadeiros serventes desse ofício amargo. Para essa tarefa imensa, será grande a recompensa, para que ele abrace esse encargo. O diaconato não existe para ocupar direção, para dar trabalho ao pastor, nem fazer oposição, mas para dar assistência com amor e paciência, fé, zelo, dedicação. Quem trabalha desse jeito, ó Deus, vai ser exaltado, considerando o maior exemplo a ser imitado. Vai ajudar o pastor, além de render louvor, será por Deus premiado. Hoje é preciso um retorno à palavra do Senhor, retirada fogo estranho que está causando horror. Felipe o inspiração, a sua vida uma lição de humildade e amor. Pessoal, muito obrigado a todos, Deus abençoe. Curta, pessoal, compartilhe essa história aí do diácono Felipe Evangelista. Deus, Jesus é o pão da vida, pessoal. Tá bom? Deus abençoe a todos e até breve.